Mas o plano de Deus, ele não foi destruído. O plano de Deus não pode ser destruído. Os planos que o Senhor tem para a sua vida, ele hão de se cumprir se realmente são planos do Senhor. Ele vai cumprir, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos, os planos de Deus são maiores que os nossos planos. E lá em João 3,16 diz: porque Deus nos amou tanto, 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 que não olhou para toda essa sujeira, não olhou para a nossa traição de escolher nos afastarmos dele, não se importou com a nossa prostituição. O livro de Oséias fala isso para nós. Mas ele não se importou com isso, mas com esse amor tão grande, ele abriu mão de toda a sua glória e veio na terra habitar no nosso meio, se fez pobre por amor a nós, para que lá na cruz do Calvário o plano redentor e maravilhoso de Jesus pudesse ser concretizado. E lá, quando ele entregou a sua vida, nós a recebemos. Oh, aleluia! Aquela vida deixada lá na cruz do Calvário foi para que você estivesse aqui hoje, aleluia. Foi para que você pudesse ser livre, livre de toda aquela acusação que havia sobre a sua vida, de todo aquele pecado que havia sobre você. E nos fez livres para louvar, nos fez livres para adorar, e nos fez livres para viver de acordo com a vontade dele. O plano do Senhor é restaurar o relacionamento com o seu povo, e a partir daí andarmos em santidade. Então abra sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro. Segunda Pedro capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos aí. Vamos nos colocar de pé, em reverência a essa palavra. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vê lá no versículo 8, por favor. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos. Guarda essa palavra, empenhar-se, por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Santo, santo, santo Deus, nós louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Essa palavra que é viva, Senhor. Essa palavra, Senhor, que vem como espada, Senhor, separar a alma, Senhor, de espírito, Senhor. Separar juntas de medulas, ó Deus. Oh, Pai querido, que ela venha nos edificar, que ela venha nos fortalecer, Senhor. Que não sejamos nós aqui, Senhor, que estejamos falando, Senhor, mas usa a minha boca, Senhor, para que o Teu Espírito, Senhor, possa falar à igreja, Senhor. Da mesma forma, Senhor, que cada ouvido, Senhor, seja tratado pelo Teu Espírito, para acolher esta palavra, Senhor, conforme o Teu querer. Nós Te louvamos e bendizemos para todos sempre. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. O motivo de Pedro estar escrevendo essa epístola é o seguinte: a igreja de Cristo estava caminhando após o Pentecostes. Passaram-se 1 ano, 2 anos, e eles tinham a promessa que Jesus ia voltar, e eles ansiavam por esse retorno breve. Passaram-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, e a igreja
esperando o retorno de Jesus. Passaram-se 20, 25, 30, 50, 60 anos e Cristo não tinha retornado ainda. E as pessoas daquela comunidade começaram a se esquecer realmente do Evangelho, começaram a se esquecer da promessa de que ele retornaria, até que Pedro, por volta do ano mais ou menos 66, escreve essa epístola, é a segunda da epístola de Pedro, e que ele está cobrando a esse povo para que eles se recordem dessa promessa, para que eles se recordem do Evangelho, para que eles se recordem a viver em santidade. Eu sou uma pessoa muito esquecida, estou sempre perdendo minha chave de carro é um problema, carteira, celular, só a misericórdia de Deus na minha vida. Mas esquecer, para alguns é uma coisa assim, realmente, né? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? As mulheres nem tanto, mas acho que os homens são todos esquecidos como eu. Não, Zé Paulo. Zé Paulo tem uma boa memória. Eu preciso comer mais cabeça de peixe para ter uma memória melhor. Mas de qualquer forma, amados, esquecer faz parte da nossa vivência. Quem nunca esqueceu um compromisso? Quem nunca se esqueceu, enfim, de uma reunião? Quem nunca se esqueceu de chegar na hora no culto, né? No horário de verão, perdeu a hora, chegou atrasado no culto? Quem nunca se esqueceu de ler a Bíblia um dia? Esquecer faz parte realmente da nossa natureza. Mas o apóstolo está nos dizendo aqui que nós precisamos nos empenhar em recordar que nós não somos desse mundo. Nós precisamos nos empenhar e recordar que essa não é a nossa pátria. Nós precisamos nos empenhar em recordar que o nosso alvo é o céu. E é disso que nós temos nos esquecido. É disso que na caminhada da igreja nós temos nos esquecido, que embora nós estamos aqui, nós não somos daqui. Embora nós vamos no mercado, embora nós pagamos as contas, embora nós vamos à farmácia sozinhos, lembra do Manu? Embora vivamos todos os dias, vamos à faculdade, vamos à escola, vamos ao trabalho, mas essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso mundo. Mas eu acho que depois de 2000 anos nós esquecemos. Se lá com 60 anos depois da promessa eles se esqueceram, quiçá nós, 2000 anos depois. Mas é preciso lembrar. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, para trazermos à memória o que é viver para o reino, o que é viver tendo o alvo, o céu, é viver tendo o objetivo, que Ele vai voltar sim para nos buscar. Aleluia. Quando nos esquecemos do céu, nós nos conformamos com este mundo. Mas é claro, não temos um alvo, não temos objetivo. Então nós começamos a nos conformar com isso. Todo dia a gente tem que ir para o trabalho, todo dia a gente tem que ir para a escola, tem que ir para a faculdade, tem que ir para o colégio, tem que ir trabalhar, enfim. E nessa rotina, todo dia, nessa correria, vai ficando lá para trás na memória. E nós vamos nos conformando com os modelos, com as frases, com as palavras, com os métodos. Sabe por quê? Porque é cômodo. É cômodo. E a gente estava conversando com o Juvenis sobre a história de Daniel. Daniel é uma figura que eu gosto muito, porque é um jovem que a palavra diz, escolheu não se contaminar com as iguarias do mundo. Vamos dar uma olhadinha na história de Daniel rapidinho? Daniel capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8 está dizendo assim, resolveu Daniel
firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A palavra é clara. Daniel resolveu não se contaminar. Ele escolheu não se contaminar. Daniel veio lá do povo exilado, lá de Israel. Ele era de uma família nobre, uma família que tinha posses, mas ele é levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, como Daniel era de família nobre, ele é instruído no palácio real para os serviços do palácio. Então ele desfrutava de todas as regalias que ele podia imaginar do rei Nabucodonosor. E a palavra diz que ele escolheu não se alimentar daquelas iguarias. Por que Daniel não queria se alimentar daquelas iguarias? Porque não é gostoso comer um pernil, né? Comer um frango assado, né? Imagina aquela mesa farta de Natal, de Ano Novo. Por que ele não queria comer aquilo? Porque ele sabia que aquelas refeições eram consagradas aos deuses da Babilônia, e que se ele se alimentasse daquilo ali, ele estaria, viu no teatro aqui, tocando no pecado. E ele resolveu agradar ao Senhor, e a palavra diz que Deus teve misericórdia dele. Então ele armou um planinho, foi lá no copeiro do rei e disse: não posso comer dessas iguarias, me traz chuchu e jiló e água. Talvez pepino também, ele estava comendo pepino também. Vou me alimentar só de legumes e de água. E o copeiro fica louco: não, eu não posso, tenho que te tratar bem, porque você precisa ficar forte como os demais. Imagina se daqui a 10 dias o rei vai brigar comigo, eu vou ser preso. E aí, Daniel, vamos fazer um teste. Dá 10 dias que você vai ver como a nossa feição, como a nossa aparência vai estar muito melhor do que desses aí que estão, entrando na carne de Nabucodonosor. E assim sucedeu, porque Deus teve misericórdia de Daniel. Não é só porque ele comeu chuchu, quiabo, pepino esses 10 dias e água que ele ficou mais bonito, ficou mais saudável, mas é porque Deus teve misericórdia de Daniel. Deus honrou Daniel naquela terra onde era muito cômodo sentar e se deliciar daquele banquete. Mas Daniel disse: não, antes de me prostrar diante dos prazeres dessa terra, antes de me prostrar diante dos desejos fáceis desse mundo, antes de me prostrar diante de ficar em casa, domingo de manhã, sem vir à escola dominical, assistindo a corrida, antes de me prostrar diante de ver um filme que não edifica o Senhor, que não edifica a nossa caminhada, antes de escolher infinitas coisas que em segundo plano deixamos a obra do Senhor, Daniel disse: antes eu prefiro agradar o meu Deus, antes eu prefiro honrar o meu Deus, antes eu prefiro servir o meu Deus. Então, andar em santidade não é fácil. A gente já começa a ver que andar em santidade não é pra gente normal. E crente não é normal. Normal que eu não quero ser. Eu quero ser anormal. Pensa na situação, os 4 lá, a palavra fala que estava Daniel e os 3 amigos dele. Depois tem os nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês conhecem a história lá para frente. Mas estão esses 4 aí. 4 jovens, saudáveis, bonitos, que escolheram agradar ao Senhor, apesar de todas as pressões que eles podiam ter. Mas eles se posicionaram em servir a esse Deus. Isso é coisa normal? Não, não é normal. Mas glória a Deus, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Oh, meu Deus. Esse pensamento às vezes é sobremodo confuso e complicado para a gente entender. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus age. Esse é o nosso Deus, queridos. Então eu quero voltar com vocês lá para a segunda epístola de Pedro. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, que coisas? Que ele vai voltar. Empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sem máculas e irrepreensíveis quer dizer igual a Jesus. É isso que o apóstolo está nos dizendo.
empenhai-vos, esforçai-vos para serdes encontrados semelhantes a Jesus. Mas como que eu vou fazer isso? Tendo sempre em mente que meu alvo é o céu. Porque se eu me esqueço que eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo, eu perco meu alvo, eu esqueço do céu. E se nós nos esquecemos do céu, nós passamos a ser normais. Sabe, crentes na média? Crentes na média. Conformar-se com esse mundo é rejeitar a liberdade que ele nos fornece de sermos chamados filhos e filhas de Deus. É bom cantar liberdade, não é? Livres pra correr. É bom cantar liberdade, mas às vezes a gente não sabe o que a gente está cantando. E a gente confunde liberdade com libertinagem. Liberdade não quer dizer que você pode fazer tudo que depois Deus vai te perdoar. Isso é entender que Deus é um bonachão sentado lá no alto trono dele, que eu posso pecar à vontade, que depois ele vem e me perdoa. Isso não é liberdade. Mas liberdade é viver num outro contexto. O contexto dos anormais que vivem nesse mundo, que não é nosso. Esse contexto chama-se graça. Graça. Graça que Ele derramou sobre as nossas vidas e que não quer dizer que é justificativa para pecar. Muito pelo contrário. Graça é ter a liberdade de viver sem pecar. Como? Não sei. Quando Deus nos concedeu essa maravilhosa graça que a palavra nos diz, Ele está dizendo que Ele nos retirou deste mundo. Ele está dizendo que nós somos separados. A nossa mente começa a funcionar de uma forma que não é mais a mente do mundo. Eu estou indo lá no mercado fazer as compras, mas a minha mente está lá no céu. Oh Deus, como eu espero, Senhor, para o dia em que o Senhor vai retornar e o Senhor vai me achar aqui, ó Deus perfeito. E por causa disso você esbarra em alguém. Opa, conhece Jesus? Viver no ambiente da graça quer dizer que você não tem mais aquela dúvida: o que é pecado, o que não é pecado? Ô pastor, é o seguinte, eu estou com meu namorado e o meu namorado é muito legal, mas ele não é da igreja. E o que o senhor acha? Eu não acho nada. O que o Espírito Santo de Deus te diz? Porque se você vive no ambiente da graça, você sabe exatamente aquilo que o Espírito sabe. Porque ele te permite conhecer a mente de Deus. Então, liberdade não é, opa, beleza, hein? Vou fazer tudo. Não, gente, não é. Porque, mais uma vez eu insisto, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos num outro ambiente que modifica o nosso pensar, que chama-se graça. Chama-se graça de Deus. Por isso que o apóstolo diz que a graça é um dom que Ele nos concede para sermos chamados filhos e filhas de Deus e vivermos e andarmos em santidade. Aleluia. Aquele que sabe viver na liberdade do Senhor, aquele que é livre no Senhor, então ele vai viver, vai estar num outro contexto. Então vamos voltar lá. Eu estava dizendo que temos aqueles que são os crentes medianos, vivem conforme os padrões desse mundo, e nós temos agora os que vivem de acordo com a graça, vivem debaixo da graça. Então vamos determinar dois padrões aí. Padrão mediano, padrão médio e o padrão acima da média. O padrão médio é aquele que gosta da lei. Mas afinal a lei não é ruim. Abre lá em 1 Timóteo. Capítulo 1, versículo 8. Então nós estamos falando do padrão crente na média. Padrão média.
é o que gosta de lei. Lei é uma beleza. Pastor, pode ou não pode? O que os cânones dizem? Pode ou não pode? Não sabe qual a vontade de Deus. Diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, da qual fui encarregado. A lei é para esse povo. E se você quer continuar sendo como esse povo, os normais, você pode continuar como um crente mediano. Você quer continuar como pecador? Você quer continuar como homicida, como ímpio, como profano? Continua na boa, sendo normal, como todo mundo aí fora. Gosta de tudo, ponto por ponto. E tem um chavão do mundo não, é na igreja, é da igreja, mas é do mundo, que eu considero do diabo, mas que a gente ouve tanto e se acostuma com isso, sabe? Vai se acomodando, né? O crente normal, mediano, vou me conformando com tudo, mas é do diabo, uma tal de regrinha de prioridades. Primeiro, Deus. Segundo, minha família. Terceiro, a igreja. Em quarto, o trabalho. Tem uns que invertem o terceiro e quarto, mas não interessa, é do diabo essa regra. Porque se nós realmente somos filhos e filhas de Deus, diferenciados, os que vivem acima da média, nós não nos preocupamos com isso. Primeiro, não tem como separar família de Deus, de igreja. Não tem como. Primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. É impossível fazer isso. Porque não tem como você pensar em servir a Deus sem estar na igreja. Não tem como você ter uma família estruturada sem estar na igreja. E não tem como ser igreja, não tem como ser família se não estar debaixo da autoridade de Deus. Por isso, quando falarem de novo esse negócio para você de primeiro, segundo, terceiro, está repreendido em nome de Jesus. Porque eu sou um crente acima da média. A média diz: tem nada a ver, rapaz, palhaçada isso. Mas o crente acima da média diz: antes me importa agradar o meu Deus do que me esbanjar dos banquetes do rei. E agora eu quero falar para vocês de conhecimento de causa. Eu ainda não tive a oportunidade de publicamente agradecer meus pais por muitas vezes terem que me levar à igreja de varada. É sério, amados, não é brincadeira não. Mas eu ainda não tive o privilégio de agradecer a eles por terem feito isso. Porque eles podiam muito bem ter dosinha de mim. Ah, domingo, cedo, deixa ele dormindo em casa, né? À noite ele vai. Mas não. Eles sabiam que não tem como ser família, não tem como ser servo se não for dentro da igreja. E talvez seja por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu ouvi por aí esses dias: domingo de manhã a gente não pode ir à igreja, porque é a atividade, é o momento da família. Eu me segurei, mas sabe o que eu queria dizer? Família você vai ver daqui a uns 10 anos, quando seu filho estiver preso domingo de manhã, e você não vai poder vir na igreja, porque você vai ter que ir lá no presídio visitar, porque ele não foi ensinado aqui, ó, na casa de Deus. Crente acima da média. Ser mediano é muito fácil, mas agradar o Senhor é ser acima da média. Não posso ir no ensaio hoje, não posso ir na reunião hoje, eu não posso estar na igreja hoje, porque ontem tive uma reunião no trabalho, estou muito estressado, muito cansado, e minha mente não está boa para isso. Isso não é servir ao Senhor.
Às vezes você acha até que você está em santidade, está lá no seu quarto, ajoelhado, orando, buscando, clamando, mas lá no seu quarto, sozinho. Mas você não tem se consagrado ao serviço de Deus. Santidade não abala o inferno. Santidade até comove o coração de Deus, você se aproxima dele. Mas se você quer abalar o inferno nessa terra, é ter uma vida consagrada. E ser consagrado é ser dedicado. É ser dedicado à sua família, ser dedicado à sua igreja, ser dedicado integralmente ao Senhor. Você está aí, está na média, um crente mediano, ou você é um crente acima da média? A palavra é muito clara, queridos, em Gálatas 6, 7 e 8. Se você puder abrir lá, eu já estou encerrando. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Viver acima da média, queridos, é viver empenhando-se para ser achado naquele grande dia. Não se esqueça do céu, amado. Não se esqueça do céu. Você não é dessa terra. Você não é desse mundo. Você pode estar temporariamente aqui, mas vive no ambiente da graça. E vamos morar na glória, no céu. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E empenha-se para ser encontrado puro, imaculado, ou seja, igual a Jesus. Ele tem nos desafiado nesses dias como igreja. Eles têm nos desafiados a andar acima da média. Porque o mundo está cansado de gente que ama na média, está cansado de gente que vem na igreja na média, está cansado de gente que diz servir ao Senhor na média. Mas aqueles que vislumbram o céu, vivem acima da média. Vivem acima da média. Pode ser que o seu serviço aqui na igreja seja precário, seja vergonhoso, porque você não está se preocupando com o céu, você não está vislumbrando o céu, você está preocupado com aqui, ó, o que você pode palpar. Pode ser que a sua vida diante de Deus, que o seu namoro, que o seu casamento nem esteja na média, esteja abaixo da média. Mas aquele e aquela que vislumbra o céu não pode dizer, eu não tenho uma família abençoada pelo Senhor. Não pode dizer, eu não tenho um trabalho abençoado pelo Senhor. Não pode dizer, eu tenho uma vida santificada e consagrada ao serviço de Deus. Então quero falar especialmente aos pais desses juvenis, os responsáveis por esses juvenis que passarem esse final de semana aqui com a gente na igreja. Faça uso da sua autoridade de pai, da sua autoridade de mãe, da sua autoridade de tio, tia, de vô e de avó, para dizer, domingo é do Senhor. Se você realmente ama o seu filho, eu tenho certeza que você obriga ele para a escola, você obriga ele para o médico. Por que você não vai obrigar ele a vir para a casa do Senhor, onde ele vai aprender a viver dentro dos princípios do Evangelho, vai aprender a servir esse Deus com integridade e vai aprender a viver em santidade? Ou você prefere que daqui 10, 15 anos você tenha que deixar de vir ao culto no domingo também para visitar um presídio? Porque isso eu tenho vivenciado, isso eu tenho vivido com colegas meus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Andemos em santificação, porque sem ela não vamos alcançar o céu. Não vamos alcançar o céu.